Boa tarde, turma! Tudo bom? Marcos Gurgel novamente, diretor de inovação aqui do iFood, e hoje com meu amigo Lucas Pérez. Fala, Gurgel, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Vamos Obrigado, juntos. antes de mais nada, por participar aqui desse nosso estudo da área de pagamentos. Hoje, esse bloco nosso vai estar dividido em 4 partes. A gente vai falar um pouco com o Lucas sobre desenvolvimento de produto, a gente vai falar sobre estratégia de go-to-market, a gente vai falar sobre time, obviamente, e o ponto que eu mais gosto, a gente vai falar sobre tendência, inovação, o que vai acontecer dentro do futuro de método de pagamento. Mas para começar, não sei se você conhece o Lucas, eu queria, Lucas, se dentro do possível, você pode se apresentar, quem é você, de onde você veio, o que você faz na Stone, o que a Pagar.me tem a ver com isso tudo? Boa, não vou fazer um Globo Repórter, fica tranquilo. Boa! Mas, cara, meu nome é Lucas Pérez, eu trabalho em meio de pagamento em mercado financeiro há, sei lá, 10, 15 anos. Montei um monte de startup, vendi algumas, fali outras. E aí tem um monte de lição aprendida no meio do caminho, desde mercado de capitais, mercado financeiro de maneira geral. Uma das empresas eu vendi para o grupo Stone, e aí Legal. por isso que eu estou na Stone hoje trabalhando. Bacana. Mas foi uma dessas jornadas empreendedoras que deram certo. Depois eu posso contar as que deram errado também. Acho que deram errado também, é interessante saber depois. Mas hoje, dentro do possível, qual que é a tua responsabilidade dentro da Stone? Boa. Hoje eu olho toda a área de banking da companhia. A gente tem 3 grandes plataformas: plataforma de payments, plataforma de banking e a plataforma de crédito. Plataforma de payments, responsável por tudo que o cara precisa fazer para vender. Então, tudo que é venda, a gente atende nessa plataforma. Depois que o cara vendeu, o dinheiro cai numa conta, aí é banking. Aí, ou seja, o cara tem que guardar o dinheiro dele: saldo, extrato, Pix, TED, TEF, boleto, Open Finance, seguro, cartão. Aí esse é o bloco de banking. O uso do dinheiro, o spending dele, investimento, tudo é aqui dentro. E aí, no final do mês, a gente brinca que esse cara tem 2 opções: ou faltou dinheiro ou sobrou. Se faltou dinheiro, ele vai lá para a plataforma de crédito, e se sobrou dinheiro, ele fica aqui dentro e investe esse dinheiro com a gente. Então é basicamente isso. A gente está no meio, isso aqui é a história bonita. Eu costumo dizer que a gente é a cola da companhia, porque a jornada do nosso cliente ela vai por payments, banking e crédito, e banking está no meio. Então, na hora que ele toma um crédito, o dinheiro cai na conta também. Então, eu estou no meio da jornada ali, a gente brinca que é a cola da Ele companhia. vai e volta, independente para onde Exato. ele vai Para onde e ele volta. vai, ele cai na nossa estrutura de banking. Maravilha, cara. Acho que a gente tem aqui um universo para explorar contigo. Exato. Vamos ver por onde Vamos que a gente lá. começa. Queria, dentro do possível, se a gente puder começar com desenvolvimento de produto, pode ser? Bora. Cara, e você como um cara técnico, quais são os desafios, assim, técnicos mais complexos que você já pegou na hora de, assim, implementar uma nova solução de pagamentos? Cara, assim, acho que desafio técnico sempre tem, né? No fundo, se você for olhar do ponto de vista de produto, você vai ter sempre uma dor de entender de fato o que o cliente quer. A gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui, antes de começar o nosso videocast, que muitas vezes a gente vai com viés na nossa análise, né? Então, do ponto de vista de produto, a gente sempre coloca bias nas coisas. E acho que tem um desafio na linha de produto de você tirar o bias, de você, de fato, ouvir com escuta ativa o teu cliente. Acho que essa que é uma principal dor, e isso vale para qualquer produto, meio de pagamento, inclusive. Quando você vai para a área tech, aí você tem desafios de escala, você tem desafios de volume alto, você tem desafios do ponto de vista que você está falando de dinheiro, né? Você está falando de dinheiro e de um ecossistema super regulado, né? Então, acho que os desafios estão um pouco nessa linha. Então, você vai, por exemplo, pensa no cara que é um merchant, está ofertando uma solução para um cara que é um lojista. Esse cara não pode perder venda. Então, se você não tem um sistema que está parrudo para aguentar a escala, volume, esse cara vai perder venda. Se ele perder venda, ele vai trocar o teu produto, né? Churn na hora. Então, se você vai para o cara que é cliente final, esse cara precisa poder transacionar, usar o Pix dele na praia. Se o teu sistema está fora do ar, ou se a tua internet do cara é lenta e o teu sistema também é lento, depende da internet do cara, Somou churn de novo. Certo. Então, você tem desafios, tanto na área de produto, de ouvir de verdade esse cliente, não com bias, ouvir de verdade. Acho que essa é uma dificuldade. E na área tech, de conseguir observar esses sistemas e escalar eles na medida que o problema acontece, né? Tá. E se vocês puder explorar, não precisa ser necessariamente Stone, mas as suas vidas pregressas aí de startups, como é que você fazia essa escuta ativa do cliente, quase que o teste de validação do teu MVP de produto, você fala, putz, isso aqui efetivamente pode dar certo? Eu acho que tem uma história que eu costumo contar, assim, já contei para diversos times, que eu acho que ilustra bem isso. Legal. Uma das empresas que a gente montou era um banco de adolescente, que hoje se chama NG Cash. Na época se chamava Niggle Bank e tal, e depois a gente mudou de nome lá, o produto. Mas enfim, acho que é menos sobre a história lá, mas tem um caso da construção do NG Cash que acho que foi legal. Assim, pensa que ele é um produto para adolescente, tá?
Eu não sou adolescente, né? Claramente, a câmera tá me vendo aqui, claramente eu já passei da adolescência. Meus filhos não são adolescentes, então eu não tinha Olha, benchmark em casa. tá. Então o que eu te fazer? Eu falei, cara, eu preciso entender o que esse cliente quer. Essa é a dor. E quando eu penso em produto de banking para adolescente, eu vou botar o meu viés. E aí qual que é o meu viés? Cara, eu vou ofertar para esse cara cartão de crédito, vou ofertar seguro, vou ofertar investimento, que eu achava que era isso que o cara queria. E aí, quando a gente foi, de fato, escutar o cliente, a gente fez uma reunião, pegamos um flip chart, não era nem quadro bonitinho branco, era um flip chart, virava a página, Aham. botamos todo mundo do time, eram 15 pessoas na época, era a empresa inteira, eram 15 pessoas, botamos as pessoas numa sala e começamos a falar assim, cara, o que esse cliente nosso quer? Aí eu cheguei lá com o meu viés, né, cheio de razão, cartão de Investimento crédito, em investimento, cheio de razão, saí botando um monte de coisa. Aí tinha um estagiário do time lá no fundo, falou assim, skin customizável. Eu falei, mas peraí, você precisa me explicar o que é, querido, porque eu não sei do que se trata a skin skin customizável. customizável. Aí ele me explicou que era para trocar o fundo de tela, o cara ter capacidade de trocar, não sei o que. Isso era tipo uma quinta, sexta-feira. Aí eu fui para casa com aquilo, falei, cara, não é possível, cara. Não é possível. Eu vou botar na pesquisa com o cliente, mas não vai dar em nada. Aí rodamos a pesquisa. Sei lá, 3 semanas. 93% queria skin customizável. Aí eu falei, realmente eu não entendo nada desse cliente. Estou fazendo algo muito errado. Eu devia estar olhando para esse cliente de forma genuína. Sou um estagiário lá na ponta, que era a geração Z, Que era o teu que público-alvo. era o meu público-alvo. Olha como é que é escutativo. Chutar um negócio e era o negócio mais usado. Aí a gente falou, pô, beleza, então deixa eu dormir com isso. Deixa eu ir para casa, descansar, pensar. Aí eu voltei no dia seguinte e falei, galera, olha só, a gente vai produtizar esse bicho. A gente não vai botar skin customizável, a gente vai fazer um marketplace de skin customizável. Qualquer usuário vai poder subir a sua skin. Lógico que a gente vai ter que aprovar para evitar moderar conteúdo e tal, Perfeito. para usar o português Aham. polite Tô aqui. imaginando. Mas assim, o cara vai poder subir o conteúdo dele, ele vai botar isso numa loja, a gente vai aprovar e ele vai vender para os outros usuários. Cara, fizemos um negócio. Pode gerar dinheiro. Pode gerar dinheiro, inclusive para o próprio usuário. E aí a gente botou esse negócio no ar e em um mês era a transação mais usada do banco. Era mais usado do que TED, do que boleto, do que as outras coisas. Era Porque skin. no fundo o cara queria, a dor dele era ter um banco não com a cara da Stone, não com a cara do Itaú, Uhum. Bancão. queria ter a cara dele. Aí o negócio cresceu, virou um marketplace, começou a ser usado, depois o negócio cresceu mais, a gente pegou patrocínio de blockchain, o negócio virou NFT, enfim, aí, ou seja, a gente criou um clube de assinatura que o cara tinha todas as skins desbloqueadas para ele, as promocionais, a de artista, a gente começou a chamar artista para criar skins pro aplicativo. Assim, o negócio tomou um vulto que era basicamente escutar o cliente. Quando escutou o cliente, aí você vai. Aí, beleza, aí você usa a tua criatividade, você vai botando na rua, vai testando, taxa B. Aí o negócio vai, mas assim, tudo parte da escuta genuína. Genuína do cliente. Genuína. Tá. Acho que esse é um negócio. Mas eu tô pegando, Lucão, assim, que esse é um ponto quase que da tua estratégia de como desenvolver o produto. Uhum. Ainda assim, eu consigo forçar contigo aqui um ponto de, assim, de exemplo de desafio técnico que você pegou na criação de produto de uma dessas experiências? Boa. Esse desafio mesmo tinha um desafio técnico grande, porque não exatamente o de skin, né? Mas quando a gente botou esse produto na rua, a gente botou. Como é que era a dinâmica de distribuição desse produto? A gente queria fazer um modelo parecido com a XP fez com a Agente Autônomo. Então a gente queria construir um banco digital para cada influenciador. Então eu queria ter o banco da Anitta, do Felipe Neto, do Condzilla. Eu queria ter cada um deles. Acabou que a gente fechou, aí tem várias histórias, mas acabou que a gente fechou, para encurtar aqui o negócio, não vou tomar o tempo todo, a gente fechou com os Nigels, que era um canal com 10 milhões de seguidores no YouTube, era menor do que o Condzilla, né? Mas que deu super certo. Só que quando lançou, esse era um negócio interessante, quando a gente fizeram o lançamento, um pré-lançamento, eles soltaram um vídeo no YouTube, dentro da descrição do vídeo tinha assim, quem sabe, sabe, e tinha um link criptografado, era um link do BitLife, que ninguém conhecia. A gente lançou esse vídeo sem a menor expectativa. Aí o cara levava uma landing page, nessa landing page ele baixava o aplicativo. Em 1 hora eu tinha 30 mil cadastros. Eu tinha um servidor Mambembe que eu botei lá, parecia que estava debaixo da minha mesa. Assim, era um servidor que eu botei na AWS, um negócio. Assim, eu falei, cara, vou botar isso aqui, ninguém vai usar e tal. Cara, o servidor começou a pifar. Eu falei, cara, não dá para escalar o produto assim nessa escala. A gente. Pera, segura esse negócio aí, vamos voltar para trás, a gente voltou a prancheta, aí botou um negócio numa arquitetura escalável, de fato, que ia escalando conforme, a galera tech vai entender melhor, mas assim, conforme vai chegando requisição, ele vai escalando, aí vai botando em Kubernetes, então a gente foi fazendo outras coisas para o negócio andar, mas não era a primeira visão era vamos botar lá e vamos ver o que acontece. Não deu muito certo, porque era mais gente entrando do que eu tinha capacidade de processar. Então ali foi um desafio grande de começar a fazer o sistema que não tinha sido
de fato, naquele momento preparado para escalar, para conseguir atender a quantidade de requests que a gente tinha. Isso era pré-lançamento. E aí depois, no lançamento, a gente já estava pronto, quando a gente fez o lançamento oficial, do ponto de vista de escala, aí foi operação de guerra. Sentou o time inteiro numa sala, abrimos todos os painéis de monitoramento, lançamos o vídeo. E a gente ficou vendo o negócio andar. Tinha 15 mil cadastros por minuto e tudo beleza, sem nenhum incidente, mas obviamente a gente foi testando antes e aprendendo como escalar o negócio. Você falou de teste, cara, me lembrou, não sei se você já ouviu a analogia, o Fabrício usando, falando de jet ski, dos testes que a gente faz ali dentro de inovação, dentro do iFood. E sempre tem não vou falar uma guerra com os times de produto e tecnologia e de negócio de uma maneira como um todo. Mas a verdade seja dita, cada um acaba puxando, porra, o time de negócio quer puxar pra cá, produto quer levar pra lá, o time tech falando talvez um pouco mais, cara, pô, isso não vai dar certo. Você consegue citar um exemplo onde a tua liderança dentro de engenharia serviu para, digamos assim, dar sucesso àquele projeto? Caso contrário, porra, teria ido para um caminho completamente diferente? Assim, eu concordo bem com essa visão que vai acabando tendo um clash, né? Porque você quer... Qual o clássico, né? Fiz o MVP, funcionou, escala logo esse negócio, eu quero receita. Esse é o clássico, né? Quero logo, bota todo mundo. Mas quando a gente se entende como um time único entre produto e engenharia, essas coisas diminuem. Então, quando você driva desde meta, desde OKR, o método de gestão que a gente usar, aí pode escolher, né? Hoje em dia, então, não falta método de gestão. Mas desde que você alinha tudo isso desde o início, essas discussões elas tendem a diminuir. Não é que elas vão zerar, mas elas tendem a diminuir. Então, em todos os lugares que eu passei, essa foi sempre eu sempre montei equipes que tinham 3 competências. Produto, e aí eu estou considerando produto e negócio junto, engenharia e o X. Essas são competências fundamentais. Então, na construção da Trampolim, que era a plataforma que dava suporte ao NGCash, do NGCash, nas outras fintechs todas que a gente foi montando, sempre teve essa trinca de produto / negócio, engenharia e o X. E todas elas tinham metas sempre alinhadas. Sempre alinhadas. Então, você dificilmente tinha discussões do tipo, cara, eu não vou melhorar o X... porque você vai impactar o outro. Ou eu não vou querer mexer na engenharia, não vou querer perder tempo. O perder tempo é que é duro, né? Vou querer perder tempo de go-to-market porque a engenharia não está pronta. Então, todo mundo entendia desde o início. Óbvio. Quando você pega o barco andando, as coisas não são assim. Então, tem um trabalho de aculturar, um trabalho de ajustar. Então, no desafio, por exemplo, Stone, que eu já peguei um time que já existia, já tinha uma cultura andando, a gente teve que realinhar todas essas metas. Falar, galera, não, peraí, não dá para olhar 2 times separados. Uma coisa um time só. Então agora é um time só. E aí isso culturalmente você vai arrumando ao longo do tempo para que todo mundo se veja de fato como um time. Acho que não tem muito segredo, assim, não tem muita mágica, mas se produto e engenharia não andam junto, a tendência de desalinhamento é incrível, né? E existe alguma particularidade, a gente está falando disso quase que para um universo mais amplo de inovação. Sim. Existe alguma particularidade disso que você está falando para um novo produto dentro de método de pagamento? Tem muito, né? Porque assim, ó, eu brinco lá no time que a gente... tem vários times lá, mas um dos times é o time de Pix. Lá eu não preciso de GPM, né? Tem o Banco Central. O Banco Central é meu GPM, né? Ele é um Product Manager. Chega lá, manda um ofício e fala, cara, você precisa disso aqui em uma semana. Você precisa implementar o PixSac e PixTroco até o meio do ano, por exemplo, sei lá, estou dando um exemplo qualquer, de coisas que vão chegando. Então, se a gente não está alinhado em produto e engenharia desde o início e você tem um ente externo mexendo no teu backlog, acabou. Ele altera a tua sprint, altera a tua... Veja que a gente está discutindo backlog entre produto, o que você está discutindo no fundo, sua pergunta no fundo é priorização de backlog entre produto e engenharia. Perfeito. No fundo é isso, essa é a tua pergunta. Só que aqui, em meio de pagamento, você tem um a mais. Você tem produto, engenharia e o regulador. Perfeito. Que vai atrapalhar a tua conversa. Atrapalhar, ele está fazendo o trabalho dele, tá tudo certo, mas assim, ele vai interferir no seu backlog. Seja por uma mudança regulatória, seja por um ofício, seja por alguma coisa que você precisa cumprir a ZAP. Então, você tem mais um componente de priorização que se você não trabalha como um time, o produto não está entendendo o que o regulador está pedindo, a engenharia não está fazendo a especificação técnica direito, vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Porque você ainda tem um ente externo te provocando a mexer no teu roadmap. Provocando e te pedindo com prazo, às vezes, curto. Pensa em Open Finance, mesma coisa. Todo mundo trabalha Open Finance está com um pouco com essa dor hoje em dia, porque a especificação mudou N vezes ao longo da jornada de Open Finance. Então, imagina, você fez uma priorização de backlog e foi lá construir um negócio. Daqui a pouco a especificação mudou. Você tem que voltar, o negócio já tinha feito, fazer de novo. E arrumar. Então, são as dores de você estar no mercado regulado. Se você sair de meio de pagamento e for para mercado de capitais, você vai ter a mesma coisa. A CVM vai chegar para você, só que vai mudar o regulador. Vai falar, cara, agora
Na CVM você tem uma instrução normativa de compliance, que é a CVM 555 ou a 558, sei Sim. lá, o número da resolução, que você vai ter que seguir isso daqui. Tem que seguir. Né? E aí o mercado inteiro tem que se adaptar. Então não adianta você só ter o time de produto e de engenharia. Você tem que ter o time bem unido, porque vai chegar demanda externa e você precisa atender isso como um time. Tá. Acho que esse é um... O mercado de pagamento tem isso muito forte a partir do Pix, né? E apesar A partir de de 2013, né? Com as instituições de pagamento abrindo e tal, começa a aparecer isso. Tá. E dentro desse métier, apesar de você ter a figura, né, do órgão regulador, querendo ou não, um setor que se altera com uma velocidade bastante rápida. Sim. Inovação acontece numa velocidade super rápida, introdução de novos produtos acontece numa velocidade super rápida. Como é que normalmente você testa um novo produto dentro de um mercado que está se alterando, né, constantemente? Então, no fundo é assim, né? Por exemplo, você, falando da ótica de Pix que a gente estava falando há pouco, assim, Pix você não tem nem como mexer no X, né? Porque o regulador te diz qual é o X que você tem que dar. A UX. Não estou falando do back-end, a arquitetura, não. A UX. Você tem que ter aquela UX, ela é regulada. Então você não consegue nem mexer muito, você não consegue fazer muita manobra. É aquilo ali, é aquilo ali. Você vai olhar o Itaú, o Nubank, a Stone em Pix, a experiência é igual, porque é regulada. Perfeito. Então o que você tem que pegar? Você tem que pegar o ângulo que não vai pegar isso, né? O ângulo que você pode inovar. Então o exemplo que eu dei aqui de skin é um pouco isso. Você está pegando um ângulo que você não está regulado, você está pegando um ângulo de engajamento, você está pegando um ângulo diferente, porque senão você vai virar guerra de preço. Você vai ficar discutindo preço, vai ficar discutindo tarifa, se é TED, agora Pix você também não cobra. Então, você vai limitando um pouco o universo de possibilidades, então você tem que pegar outras coisas que compõem o engajamento desse cliente. Perfeito. Uma coisa legal que a gente sempre diz, e dificilmente o pessoal metrifica, quanto maior o engajamento desse cara no teu produto, em geral, mais receita você tem. Tá, repete para eu pegar de novo a frase. Essa vai pro corte, né? Essa vai pro corte. Quanto mais você engaja o cliente no teu produto, mais receita esse cara deixa na mesa. Perfeito. Isso é uma tese fácil de entender. Lógico. Agora, como é que você mede isso? Tá. Como é que você mede o cara engajado? Aumento de recorrência. Aí você vai ter que entender no teu negócio, dentro do teu negócio, qual que é a métrica. Mas necessariamente você tem uma formulazinha, que é quanto mais esse cara engaja, quanto mais esse cara usa, quanto mais esse cara é ativo, mais receita ele vai deixando. Então, entender essa dinâmica entre engajamento e receita, ela é fundamental, porque aí você vai tunando as suas experiências de engajamento para trazer mais receita. Muitas vezes você vai pegar o cara no engajamento, num produto que não é necessariamente financeiro, mas você engajou o cara, e isso vai aumentar o teu ARPAC do produto de maneira global. Perfeito. Né? Vai aumentar a tua relação LTV-CAC, por exemplo. Então, assim, acho que você tem os ângulos que você tem no mercado super regulado é ir fora do ângulo regulado. E aí pensar nesses produtos de engajamento, sabe? Agora, você acha que você está usando o termo engajamento? Eu estou aqui na cabeça. O que, de certa forma, digamos assim, o que é mais importante? Por um lado, você tem a questão de segurança, quando você está falando de pagamentos. Por outro, você tem, eu vou usar o termo que você usou, engajamento. Isso. Botou os dois na balança, o que encanta mais o cliente? Então, o mercado financeiro, de maneira geral, e meio de pagamento, tem uma relação muito grande com confiança. Perfeito. Vou usar mais confiança em vez de segurança. Boa. Porque segurança a gente vai pro caminho de segurança de tecnologia, né? De cyberataque e tal, que eu acho que é um caminho também, mas acho que confiança ela é maior. Eu, como usuário, tô pleno para usar. No fundo, se você pensa numa instituição financeira, por que você deixa o teu dinheiro nessa instituição? Confiança. Porque você confia nela. Boa. E por que você confia? Bons produtos, brands, é o quê? É tudo, é um mix disso tudo, né? Então é bons produtos, é não ter erro, é na hora que você precisar usar, você usar, ter escalabilidade, branding, sim, né? Você não vai botar o dinheiro numa empresa que você nunca ouviu falar, né? Então tem um pouco disso. Então, no fundo aqui a discussão é muito sobre, de engajamento, ela é muito sobre o quanto de confiança você dá para esse cara, quanto que esse cara se sente seguro para deixar o dinheiro contigo. Quando eu tô falando de custódia, quando você está falando de investimento, aí tem uma dinâmica de preço também, de quanto o dinheiro dele rende, né? Aí você tem todas essas coisas. Mas, no fundo, a disputa entre engajamento e confiança, você tem que conseguir andar com os dois. Você não pode subir uma barra e deixar outro. Né? Você não pode botar o cara assim, cara, fiz um jogo que vai engajar. Jogo vai engajar 100%. Vai engajar. O cara adora todo mundo adora jogar um joguinho no celular. Né? Mas não tem confiança nenhuma. Mas aí o cara não tem confiança. Então, assim, você tem que, de alguma forma, andar com as duas barras ao mesmo tempo. E isso é para além de tecnologia, né? Isso é para além de tecnologia. Perfeito. E a pergunta que eu ia te fazer complementar a essa barra de CAC, que é do engajamento, é relativamente mais fácil de você testar.
Isso. A de confiança, a pergunta que eu Mais ia fazer difícil. para você é, cara, como é que você testa confiança quando você tá, porra, num estágio, né, super embrionário de um novo produto, de uma inovação dentro do método de Sim. pagamento? Então, para você testar a confiança, você vai ter. Aí tem vários ângulos, né? Mas, por exemplo, se você for olhar para branding, Tá, aí você vai olhar para outros posicionamentos que estão além de tecnologia. perfeito. Para olhando para a tecnologia de maneira geral, você pode testar coisas do tipo, cara, quanto que esse cara sai dos fluxos, quanto que esse cara dá churn por exemplo, numa transação, se ele para a transação no meio. Tá. Então ele começou uma transação de Pix, ele largou. Por que ele largou? Uhum. Né? Será que ele desconfiou de alguma coisa? Será que ele não se sentiu seguro? Quantas vezes esse cara, por exemplo, dá logout no teu aplicativo? Se ele dá logout, quantas vezes ele abre o teu aplicativo? Você Tá. consegue medir engajamento versus confiança. Hoje em dia tem várias outras técnicas para você fazer, inclusive de medir tempo de tela do cara. Dá para fazer umas coisas assim, Uhum. quanto que esse cara está usando, na linha do engajamento. Perfeito. Na linha da segurança, cara, você vai ter que olhar quantidade de vezes que o seu sistema falhou, quantidade de vezes que esse cara tentou fazer uma transação e não conseguiu, quantidade de incidentes que você tem, quantidade de tempo que você ficou fora. Então, SLA de tempo que você ficou fora e voltou, Perfeito. né? Que é sei lá, o teu failure rate, o teu mean time to recovery. Então, são métricas muito usadas em engenharia que trazem um pouco. Não é tudo sobre confiança, mas trazem um pouco desse aspecto. Obviamente, você pode controlar fraude, obviamente, você pode controlar ataque, você pode ter todas essas outras métricas para você olhar, né? Tá. No aspecto de Pix, você pode olhar coisas do tipo quantas MEDs, né, mecanismo especial de devolução, quantos relatos de fraude você está tendo na tua instituição. Controlar, por exemplo, coisas como conta laranja, que é um negócio que é um super problema hoje ainda no mercado, de pessoas se passando por outras, tentando abrir Certo. conta para aplicar golpe. Brasileiro é Tá. criativo, né? Negócio de golpe. Mas na hora, por exemplo, de você, porra, você deu pelo menos aí uns 25 exemplos Tem de muitos mérito. Mas na hora de você lançar um produto, você tá, porra, efetivamente, cara, se lançando com um novo produto dentro do mercado de pagamentos. Puta, tem 2, 3 indicadores que você não deixaria de olhar? Cara, 2, 3 indicadores é você olhar o comportamento do cliente, então, ou seja, o transacional. Tá. O transacional do cliente, ele já diz bastante, assim, se esse Certo. cara tá saindo no meio de uma transação, se a gente está tendo problema em transações, quantidade de transações efetuadas e com falhas. Tá. Então, esses indicadores que vão na linha do cliente, eles dão um indício de quanto esse cara confia. Perfeito. Sozinho, ele não vai dizer muita coisa, Uhum. mas eles vão dar um indício de quanto esse cara confia na instituição. Tá. Porque se eu tô dando problema para esse cara transacionar, eu provavelmente vou ser menos confiável para ele. Então Certo. imagina que, sei lá, de 100 mil pessoas tentaram fazer um Pix, 99 mil conseguiram. Pô, 1.000 pessoas não conseguiram? É Que um índice aconteceu? alto. Então, Uhum. o que aconteceu ali? Então, Tá. provavelmente eu passo a ser menos confiável para esses 1.000. Os Uhum. outros 99 tá beleza, mas esse 1% aqui da minha base, se eu fiz a conta certa, esse 1% da minha base aqui, ele provavelmente tem uma sensação de confiança diferente. Então, no início, essa métrica é muito fácil de você tirar. Certo. É taxa de erro. Tá. É fácil, qualquer time de engenharia, qualquer processo de observabilidade, um grafanazinho bobo Uhum. em API, você resolve o problema, entendeu? Então, E- acho que aí é um primeiro que você consegue ter um cheiro desse indicador de confiança. E para quem tá trabalhando com MVP, com esse tipo de coisa, fica só no quant ou vai pro quali e conversa com a pessoa? Sempre quali. Tá. Quant e quali, né? Os dois. Assim, acho que cara, ouvir o cliente genuinamente, sem preconceito, sem preconceito, Que você sem comentou no viés, início. cara, é fundamental. As coisas mudam. Você vai com o teu viés, você conversa com o cliente, você descobre outra coisa. Tá mirando o A, tu chega no C. O porquê do que os 1.000 cancelaram era um motivo completamente Exato. diferente do Às que vezes você você tá estava achando que é imaginando. um problema, sei lá, a tua API tá com problema. Às vezes você vai olhar e vai ver que não, o cara é outra coisa. Entendi. Então acho que tem entender genuinamente o cliente. Quem é esse cara? Qual é a dor dele? Qual é o segmento dele? Segmentar os clientes, entender um pouco da dor dele e entender por que ele está dando churn nesse fluxo, né? Boa. Acho que esse é um trabalho de todo Bacana. dia. Isso deveria ser o trabalho diário. Diário, É todo dia de live, né? produto. Não é. Tá. Não é uma coisa que você vai fazer um spike e vai resolver. Você tem que fazer isso constantemente. Bacana. Falar com o cliente todo dia. A gente tem uma cultura dentro da Stone, sem fazer merchan, mas é porque é muito legal. Essa parte da cultura é muito, muito boa, que é a cultura de você fazer rota, Tá. né? De você ir à rua. Uhum. Então todo mundo que entra no time, a gente bota pra ir na rua, com um vendedor nosso. A gente bota o cara pra ir com o vendedor. Ele vai lá ouvir o cliente. Então vai o cara de maquininha verde tentar vender no estabelecimento a nossa maquininha e conta. Uhum. E crédito, por exemplo, e seguro, sei lá o quê. A gente bota um cara de produto, um cara de engenharia pra ir gastar sola de sapato e lá. Vocês vão em restaurante também? Vamos em restaurante, vamos em todo lugar, tem que ir. O cara quer botar a maquininha lá. E, cara, é muito legal. A vivência disso, de você estar ali, é incrível. Você pega um monte de coisa.
Semana passada eu estava em Joinville. Uhum. Eu fui fazer. E a galera vai. Então, assim, é Legal. muito legal, é muito legal. Você pega vivências que no escritório a tua solução vai ter cheiro de carpete, né? Entendi. Ela vai sair com cheiro de carpete, ela não vai sair com cheiro de dor de cliente. Então, ir pra rua, conversar ao vivo, lógico, Muda às vezes não dá, a escala é grande, tem que fazer online, tem que fazer uma pesquisa, mas, cara, a vivência de estar na rua, ela não tem nada melhor. Boa. Ouvir de verdade o cliente. Legal. Lucão, se você me permitir, cara, eu vou pular para um segundo bloco pra gente Bora. explorar um pouco, talvez um pouco da tua vida pregressa e falar bom. de go-to-market. Pode Boa, ser? Claro. Cara, vamos lá. Você contou no início, porra, lançou uma porrada de startup, Isso. trabalhou com lançamento de muito produto. Cara, o que que você acha, assim, pegando todas as tuas experiências, que é uma proposta de valor central para quem tá, puta, se enveredando para dentro de um mercado de métodos de pagamento? Cara, no fundo, assim, é um pouco da mesma coisa que eu falei aqui antes, assim, eu acho que se a gente não escutar o cliente de verdade, Tá. a gente vai dar soluções enviesadas, com cheiro de carpete, da nossa cabeça. Por mais inteligente que as pessoas sejam, e eu acho que acredito que todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, é super inteligente, é interessado, tá? Ou Certo. trabalhando em tecnologia, ou em produto, ou em marketing, não importa. Todo mundo traz uma solução baseada na sua experiência pregressa. Perfeito. Então, eu vou chegar aqui e vou pensar numa ideia de um produto para a Stone, para o iFood, para o que quer que seja. Quando a gente pensa, a gente parte de um lugar mental que é a nossa vivência. Legal. Que não é a vivência, não significa que ela está errada. Uhum. Ela pode estar certa. Mas ela representa uma fração do Isso, coletivo. Isso. Né? E aí, se você não bota isso à rua, se você não vai em loco, se você não entende a dor do cliente, vou contar uma outra startup que a gente montou, que eu acho que é legal. Muitos anos atrás, era 2014, por aí, a gente queria fazer meus sócios lá na época, a gente queria fazer um negócio para acompanhamento de investimento. Tá. Não é exatamente mercado de capitais, mas acho que de mercado de pagamento, mercado de capitais, mas acho que vale Uhum. a analogia. E a gente fez um software que a gente colocava nota de corretagem de corretora e ele calculava a nossa posição. Era uma carteira cotizada. Tá. Então eu tinha lá, quanto que eu tô ganhando aqui na bolsa, não sei o quê, beleza. Aí ele contabilizava Pode citar dividendo. nome? Pô, eu vou chegar lá. Tá chegar bom. lá. É porque tinha outro nome, eu vou Tá chegar bom. lá, vai entender. E aí a gente fez esse negócio, cara, e aí a gente meio que parou, tinha uma outra startup, a gente deixou aquele negócio meio de stand-by e tal, a gente programava de sábado, esse software. Era sábado de 7 às 2 da tarde, almoçava na casa de um sócio. Churrasco e Era isso, e programa. programando. E aí a gente foi fazendo esse negócio e tal, e era legal pra gente, porque eu conseguia acompanhar, melhor do que o Excel, Uhum. tava feliz, tava acompanhando ali o investimento, melhor que o Excel, e a gente tocava outra empresa que a gente era sócio em conjunto, andando normal. Perfeito. Fizemos isso durante um tempo e tal, ele chamou ele de lado, focamos em outras empresas, não sei o quê. E aí um belo dia a gente falou assim, cara, esse mercado, o mercado de investidor de bolsa tá crescendo, de novo. Era um período ali 2015, teve impeachment da Dilma, teve o Brasil estava meio tumultuado assim do ponto de vista econômico, e a gente não estava meio que despriorizando esse produto. Quando começou a voltar de alguma forma, o número de investidores de bolsa aumentou. Cresceu. A gente falou, cara, aquele negócio que a gente fez lá atrás, de sábado, talvez tenha uma coisa legal aqui pra gente explorar. A gente falou, então será que a gente consegue montar um produto, produtizar esse embrião aqui, Uhum. botar na rua e falar assim, vou botar esse negócio na rua e vamos ver se existe essa dor. Se o cliente de fato quer usar um software web, uma página web, o nome que a gente quiser dar, um site, para acompanhar os investimentos dele de forma automatizada. Perfeito. Né? E cross-corretora. Porque senão o cara tem sempre a visão, tem minha visão da XP, do BTG, não sei o que lá. Ali ele englobava todo mundo. Era um pouco essa ideia. A gente botou na rua, tinha uns clientes queriam, uns queriam de graça, outros queriam pagar. A gente falou, cara, vamos dar um step back aqui, vamos entender esse cliente. Aí a gente começou a se provocar e tentar entender o cliente. A gente descobriu que a dor do cara não era acompanhar a carteira. A dor do cara era declarar o IR do investimento dele de bolsa. Perfeito. Ou seja, não tinha nada a ver com o que Com a o gente que você estava tava fazendo, fazendo. mas tinha uma coisa a ver. Eu precisava ter a posição dele para calcular o IR. A gente montou uma startup chamada Grana Capital, Tá. que agora está até famosa, graças a Deus. Está na quarta ou quinta rodada já de investimento, está indo super bem. Parabéns. E aí, no final, o Grana, ele faz isso. Ele ajuda o cara, o investidor de bolsa a declarar o IR. Aí agora, hoje em dia tá muito mais legal, né? Hoje em dia tem IA, a gente consegue, melhorar, agora tá legal. A gente consegue melhorar a relação dele na hora que ele tem que declarar o IR, para ele não gastar tanto no IR, melhorar, fazer um IR mais
otimizado e tal, o negócio tá ficando legal. Tem lá o módulo que a gente fez lá atrás de acompanhamento de carteira. Quase ninguém Mas, usa. mas agora já não é mais isso. Agora eu preciso acompanhar a carteira do cara para ajudar o cara na declaração de IR. Tá. E aí o produto ficou bem legal, cresceu, mas, de novo, ouvindo o cliente, a gente estava achando que a dor era uma, porque era o nosso viés. Eu Perfeito. queria acompanhar minha carteira. Quando a gente botou na rua, viu que não era a tua- minha dor, tua dor, né? que é uma parcela. É. Mas a dor real era o IR. E aí o negócio escalou, hoje tem bastante usuário. É um produto que tá super funcional, já tá no break-even, startup tá andando. Você está citando esse exemplo aqui, ele representa, digamos assim, de certa forma, ele é um exemplo de como que você lançou um produto no Isso. mercado. Mas, na teoria e pela tua experiência, quais são os principais ali 3 desafios, né, de, quem está lançando, né, um produto novo no mercado, Boa. para você, definir uma boa estratégia go-to-market daquele novo produto? Assim, ó, não vou nem falar de go-to-market, assim, de montagem de business mesmo. Montagem assim. do business. O que você precisa montar? Cara, você precisa ter time. Boa. Sim, precisa ter time certo, as pessoas certas, nas bolas certas. Eu gosto muito dessa trinca, como eu falei lá, de produto, engenharia e o X. Porque uma coisa não anda muito sem a outra. Não adianta eu ter a melhor cabeça de produto, o melhor discovery, fazer o melhor processo de desenvolvimento, ter a melhor engenharia do mundo, se a UX é horrorosa. Tá. Ninguém vai usar. E não adianta eu ter uma UX linda que no final do dia é um Google Forms. Tá. Para testar a beleza, para escalar, não vai funciona. rolar. Né? E tem um monte de candango lá. Tem até um exemplo legal. A primeira TED que a gente fez naquele banco lá que eu contei, era quase que um Google Forms. O cara mandava um negócio e a gente tinha um cara por trás fazendo a TED ali. Faz a TED aí, cara. Faz a TED aí, entra aí e faz a TED. Tal. A Entendi. gente tinha isso, porque ainda era antes do Pix, né? Tá. Então, assim, em primeiro lugar, time, cara. Assim, time não tem jeito. Muita atenção com essa trinca, né? Falando de time já compondo essa trinca. Muita atenção, se for meio de pagamento, muita atenção ao regulador. Certo. O regulador é o teu GPM, GPM, sei lá, o nome que você quiser dar, é o cara mais relevante ali, você tem que estar muito de olho na regulação, antecipando o movimento regulatório. Acho que isso é bem relevante. Então, time, regulador, muito, e, cara, um viés de tecnologia para escalar, já desde largada. Acho que isso é bem relevante. Uma estrutura já pensando que você vai conseguir... cultura de engenharia muito forte. Chegar cultura de em engenharia, X milhões. E cultura de engenharia dentro do time de produto, dentro do time de X, dentro do tipo de negócio. Que aí você não tem mais esses desalinhamentos, né? Certo. Que a gente estava comentando mais cedo. Então, assim, cultura de engenharia para além... Cultura de engenharia para o time de vendas. Eu lembro que no nosso produto lá de Banking as a Service, da Trampolim, que a gente montou, que depois foi comprada pela Stone, por isso que eu tô lá, o cara de atendimento nosso fazia query. Entendi. Assim, quando eu falo de cultura de engenharia, é nesse nível. É esse exemplo. Então, o cara do RC, ele tinha um dashboard num Metabase, que ele já tinha as principais métricas de cliente, quando ele precisava, ele sabia fazer query. A gente capacitou todo mundo. Então, isso é um negócio incrível. E estratégias de delivery rápido, né? Uma coisa que ajudou muito a gente na construção da Trampolim e fez a gente escalar o negócio muito rápido, eu sei que não é a pergunta, mas acho que por favor, é um pouco go-to-market de alguma forma. Sim. A gente conseguiu fazer um negócio que a gente chamou lá, que era o Create Trampolim App. Tá. Que era o seguinte, a gente fazia uma solução de banco digital para o cara, que era, obviamente, a plataforma por trás, que conectava no sistema financeiro nacional, mas tinha um aplicativo. Era um aplicativo white label com a cara do cliente. Né? Então essa era a nossa solução. Era o back-end ali que o cara não via, tinha as APIs e tal, e tinha um aplicativo com a marca dele. Cara dele. Só que isso todos os meus concorrentes faziam. Né? Então a Doc, que era concorrente, a Hub Fintech, a Bankly, todo mundo fazia de alguma forma isso. Só que quando o cara tinha... A Doc, por exemplo, tinha 3, 4 meses de implantação para o cara implantar o processo todo. Eu implantava em 15 minutos o cara. Porque como eu fiz uma aplicação, que era a Create Trampolim App, que gerava uma aplicação, eu automatizei o processo de delivery. Perfeito. Então, eu tive um cliente, esse caso ele é incrível, que assim, enquanto eu fazia reunião de apresentação comercial com o cara, tinha gente na reunião rodando o Create Trampolim App. Quando terminou a reunião, mostrou o aplicativo do cara. O cara assinou o contrato na reunião. Tá pronto. Porque a gente hackeou com engenharia o processo de venda. Claro. Então, quando eu falo de cultura de engenharia, é em tudo. É cultura de engenharia no marketing, é no atendimento, é na venda, no comercial, em tudo. Bacana. Porque aí você consegue usar a tecnologia a teu favor de verdade. Não para ser buchiteiro. A gente é muito tech, não sei o que. Não é de fato na prática. Quando você hackeia os processos, que são processos às vezes morosos, com tecnologia, você consegue dar esses boosts, assim, tanto no atendimento. Assim, quando eu olhava as métricas de atendimento, antes do cara saber tecnologia e depois que ele aprendeu tecnologia, porra,
Mudou. Mudou totalmente. A métrica de venda, o cara vendia pouco. Porque ele, então tá, daqui a 15 dias eu te mostro um negócio. Não, eu mostrava na hora. Eu brinco que do ponto de vista de venda, a gente dava um soco na cara e um soco na barriga do cara no mesmo momento. Da mesma Aí o hora. cara ficava meio tonto, ele vendia, ele comprava. É. Então, assim, a gente escalou esse produto, a gente botou 32 bancos digitais em 6 meses na rua. Tá. E aí o cara fala, Caceta. cara, mas como? Tecnologia, cultura de engenharia em toda a empresa, não era só em engenharia. Especificamente em Entendeu? engenharia. Então acho que esse é um negócio que não vou começar um negócio novo, porque graças a Deus eu estou muito feliz na história. Tá bom. Mas se fosse para começar um negócio novo, cara, seria com essa cabeça. E é um pouco disso que a gente tenta fazer lá na Stone também, Tá. de trazer essa cultura de engenharia para todos os processos, sabe? Agora, uma coisa que você está falando que eu tô pensando, assim, querendo ou não, você até fatiou a Stone em alguns grupamentos e tudo mais. Acho que a pergunta que fica aqui é, pensando nessa estrutura que você falou, né, de um cara muito forte de produto, um cara muito forte de UX, um cara muito forte de tecnologia, como é que você inova ou tem, assim, porra, você tem que ser estupidamente inovador, ser totalmente diferencial, mas você tem uma estrutura, querendo ou não, de UX pela qual você tem que seguir dentro da Stone. Os guidelines. Os né? guidelines de produto que Design você tem que seguir. system, E por aí tudo, vai. né? Então, como é que você, ao mesmo tempo, consegue, ser disruptivo, mas, cara, tem que seguir. É isso. Seja muito diferente, mas siga aqui o guideline. Uma coisa que a gente tem feito hoje na companhia, tem um esforço de 1 ano e meio atrás, isso não tem problema nenhum a gente comentar aqui, que eu acho que é bem legal, é um esforço de plataformizar a companhia. Tá. Então, assim, plataformizar, qualquer coisa que você queira plataformizar, dói um pouquinho, porque você vai ter que construir a plataforma, Perfeito. os arcabouços. Mas o ganho de escala que você tem de delivery é Lá na frente, muito grande. É muito grande. Tá. Então, esse exemplo que eu dei do Create Trampolim App só foi possível porque a gente tinha uma plataforma pronta por baixo. Perfeito. Então, você constrói um negócio rápido em cima da plataforma. Certo. E é um pouco do trabalho que a gente tem feito hoje na Stone. Que é, cara, payments eram várias soluções separadas. Então, a gente foi comprando várias empresas na companhia e a gente, hoje em dia, tem uma plataforma de payments. Tá. E aí, qualquer inovação, ela não nasce sozinha, ela nasce em cima de um arcabouço igual. E aí, ou seja, você é muito mais rápido para inovar, para testar. Banking, mesma coisa. A gente tinha 3 bankings na companhia. Aí eu juntei tudo, virou uma coisa só, uma plataforma de banking única para a empresa inteira, para qualquer segmento de cliente que a gente quer atender. Então, na hora do delivery, é mais rápido. Perfeito. Porque eu já tenho um arcabouço único. Então, eu preciso fazer só o diferencial, porque todo o resto já está pronto. Eu estou falando disso de maneira genérica, mas isso vai para o front-end. A gente plataformizou a construção do front-end. Tem um design system, tem uma linguagem unificada, tem componentes que a gente reaproveita em todos os lugares. Replica para o outro lado. Que também vão dando essa velocidade. Aí, se eu for mais para baixo, a nossa infraestrutura também é plataformizada. Tá. Então, quando eu penso assim, como é que eu vou subir uma aplicação nova no ar? Eu não invento. Já tem um jeito. Já está pronto. Já tem pronto. Tem um jeito nosso de fazer isso dar certo. Perfeito. E aí, uma plataforma nossa, um runtime nosso. Que toda a aplicação sobe nesse runtime. Então, é um pouco dessas coisas que parecem chatas, né, do ponto de vista inicial. Mas você ganha tempo lá na frente. Você ganha tempo lá na frente. E aí você consegue inovar, porque você consegue testar rápido, você consegue mover uma coisa de um lado, você consegue fazer um teste AB, porque todo o teu requisito não funcional, todo o teu arcabouço já está pronto. Acho que essa é uma sacada que 1 ano e pouco atrás a gente começou a tocar, 1 ano e meio mais ou menos, e tem feito bastante diferença pra gente. A gente tem conseguido testar rápido. Lançamos, por exemplo, a Super Conta Tom, que era, não sei se vocês acompanharam no Big Brother do ano passado. O negócio escalou absurdamente, saiu de 0 cliente para 2 milhões. Pá! Assim. Então, o negócio, e esse número é reportado, tá tudo certo. Não precisa cortar. E é um pouco isso, assim, porque é um negócio que é, assim, dado que a plataforma está pronta, você inovar em cima fica mais suave. Lógico que tem todas as dores de inovação. Né? Todas as dores normais de inovação. Você vai ter que testar, validar, voltar, ir, ajustar, tunar, ver funil. Normal de qualquer produto novo. Né? Tá. Cara, e você consegue me citar? Você usou um termo que eu adoro, que é. Você falou, pô, não, tem que gerar diferenciação. Num setor, talvez assim, não sei qual é o termo que eu quero usar aqui, mas dentro do setor de pagamentos, cara, como é que você consegue diferenciar teu produto Difícil. Dos demais? É difícil. Porque, assim, se você pensar, e aí pensando em banking só. Perfeito. Né? O que você usa num banco? Você usa seu saldo, seu extrato, TED, Pix, boleto, cartão. É meio que igual, né? É tudo meio que igual, né? Então, de novo, assim, a experiência que você dá do cara fazer um Pix, você não pode nem mexer. A experiência que você dá do cara fazer uma TED, você pode mexer, mas é uma TED. Sim, é TED, é commodity. No fim, se você olha para... ou você vai cair em guerra de preço, tá, ou você vai cair
em experiências iguais. Tá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o ângulo que ninguém tá olhando. Então, você tem que olhar qual é a dor desse cara. Então, quando a gente vai fazer rota lá, que eu comentei, Uhum. a gente vai lá entender o cara de uma maneira completa. Certo. De uma maneira completa mesmo. Assim, não é só... Eu não quero olhar só o cara... Só o ponto de vista dele de banking. Eu quero olhar ele como um todo. Então, cara, você tem dor de estoque? De repente é dor Você tem dor de folha de fornecimento, pagamento? Você tem dor de... turnover de people. É isso. Você tem dor de comprar insumo. Aí eu vou conectar com crédito. Perfeito. Então, assim, qual é a dor que você tem? Você precisa taguear, você tem a folha de pagamento, você tem um número de funcionários muito grande e tua folha roda num OFX lá, antigaço. Entendi. Qual que é onde você perde tempo hoje que está fora do teu negócio? No final do dia, a gente quer que o cara continue com o balcão com a barriga no balcão, tocando o negócio dele e que a gente consiga tirar toda a complexidade dessas coisas para ele, entendeu? Não quero que ele pense nada, quero que ele toque o negócio dele e fique trilhardário. E a gente ajude ele na jornada dele de serviço financeiro como um todo, entendeu? Mas eu acho que o diferencial vai estar sempre no em volta, porque o resto ou é muito regulado ou é commodity. Então você vai ter que olhar sempre os ângulos que ninguém está olhando. Mas olhando o cliente. Né? Olhando para o cliente. É um pouco do que a gente estava conversando mais cedo sobre Customer Obsession. É isso. Seguir o playbook ali de É Amazon, de Working Backwards. É isso. Tá. Gosto bastante. Working Backwards é legal. Às vezes a galera não gosta de fazer, né? E lá trabalha, tem que pensar de trás para frente. A galera não gosta de pensar muito assim. Mas tem o livro nosso lá, né? A Obsessão pelo Cliente, que é legal pra caramba. Que é exatamente Working Backwards escrito em português pela Stone. Portuguesado pela Stone. Porra, essa ficou a dica. Que é legal. Fica a dica aí. Meu velho, você passou por um monte de startup. Consegue citar um exemplo, assim, de, cara, como que essa estrutura que pula, de repente, de 5, 10 pessoas para 100 pessoas da noite pro dia, qual que é o impacto que isso tem efetivamente, né, no produto? Qual que é o impacto que isso gera para a startup e você ter um crescimento, digamos assim, vertiginoso, exponencial da noite pro dia? Então, acho que esse é um negócio duro, porque, em geral, quando você está numa startup, você está primeiro tentando provar a tua tese, né? Então, você quer provar aquela ideia, você quer provar que o cliente quer aquilo, você quer garantir que o cara tem um market fit ok, aí você tem pressão para você gerar receita também. Perfeito. Então, aí você tem investidor que está botando dinheiro, quer ver resultado. Então, você tem um monte de... Eu brinco que é um caldeirão de emoções ali, né? Você tem um monte de coisa. Já tive startup que 2 dias eu tinha para pagar a folha, faltava 2 dias e eu não tinha dinheiro mais na conta. O investidor botou dinheiro um dia antes. Aí eu dormi. Respira. Então essas coisas acontecem. Assim, startup é um negócio complexo. Então, em geral, quando você está montando ainda bem no início, aquele 0 a 1 de startup, que Lean Startup vai falar bastante lá no livro, mas aquele 0 a 1, você esquece de criar cultura de engenharia. Então você esquece quando eu digo cultura de engenharia, em todos os lugares. Gambiarra. É isso, você vai fazendo. Porque você quer empurrar aquilo. Então, como é que você vai fazer um backlog? Cara, o backlog é um flip chart. Você vai abrir o flip chart, lá vai ter o item lá, e você vai botar, vamos botar aqui e foi. Não tem gira, não tem confluence, não tem nada. É isso, você vai fazendo, vai testando e vai botando na rua. Esse é o modus operandi legal. Quando você faz isso 1, 2, 3 e apanha por não ter isso, na 5ª empresa que você vai montar, você já monta, peraí, eu sei que isso aqui vai me dar problema lá na frente. É gambiarra, mas isso é importante. Isso aqui vai me dar problema lá na frente. Então, eu já vou nascer assim. Porque se eu nascer assim, na hora de escalar, eu tenho documentação, eu consigo ter... É um pouco da plataforma que você estava... Você consegue ter especificação técnica definida. O onboarding de novas pessoas fica mais fácil. Então, imagina que você tem um ecossistema que está todo documentado, minimamente documentado, fluxo documentado. Não precisa ser nenhuma obra-prima, mas o problema de você sair de 10 para 100 é onboarding, né? Como é que você onboarda 90 pessoas, se você tem 10? Como é que você passa conhecimento? Como é que você transmite conhecimento? Perfeito. É difícil. Então, passa um pouco de você já criar essa cultura de engenharia desde o início. Desde o nascedor da empresa. Acho que isso é bem relevante. E de você, assim, e no fundo, você conseguir ter as pessoas chaves replicadoras. Certo. Mas assim, não tem fórmula, né? É difícil, é duro, escalar negócio, escalar produto, escalar time. É sempre difícil. Mas assim, eu brincava quando eu estava em startup que o meu trabalho maior era escolher as pessoas. Era mais do que pensar arquitetura, pensar em negócio, pensar em regulador, não sei o quê. Escolher o time. Escolher o time. Acho que esse era a maior parte do meu tempo. Assim, eu levava 40%, 50% do meu tempo achando as pessoas certas para as bolas certas. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Porque aí essas pessoas vão ser promotores dessa cultura que você está colocando. Isso não vai estar em todas as bolas, né? Eu brinco quando a gente vendeu a empresa e veio para a Estônia, falava assim, cara, meu braço não chega. Meu braço, eu vou, mas o braço não pega. Não Porque dá. é isso, você sai de um time de 20 para um time de 400.
você não vai estar em todas. Perfeito. Então, como é que você garante isso? Com pessoas alinhadas com a cultura. É isso. Com os valores. Bacana. E aí a coisa espreda, né? Assim, melhor para todo mundo, né? Mas até teve um caso interessante. Teve uma pessoa que... Isso é legal de contar. Logo que a gente fez a transição da venda para a Stone, eu contratei um cara logo, assim, nos primeiros meses que eu já ia contratar, acabou entrando, já entrou pela Stone. Não entrou, Stone. Aí entrou, começou a trabalhar com a gente, ele adorava a cultura daquele time que ele estava, que era o mesmo time, né? E aí depois de um tempo, eu coloquei ele aí eu aumentei o desafio lá, fiquei com mais coisa e coloquei ele em outro time. Aí, beleza, fiquei um tempo sem falar com ele diretamente, porque ele estava em outro time, tinha outra liderança, ele já não estava direto comigo e tal. Passou uns 6 meses, ele me escreveu uma mensagem no Slack lá pra mim e falou assim: Lucas, queria te mandar um depoimento. Falei, diga aí. Ele falou, cara, quando eu entrei aqui, eu estava dentro de um time que tinha a melhor cultura empresarial que eu já trabalhei na vida. Eu adorava trabalhar naquele time. Quando você me colocou em outro, eu fiquei muito chateado. Fiquei muito, pra não falar outra palavra, fiquei muito bravo. Não vou falar bonitinho. Fiquei muito bravo. E eu não entendi por que você fez aquilo. E eu quase saí da empresa. Mas eu fiquei. Resolvi ficar. 6 meses, 7 meses, eu não lembro o tempo. 6, 7 meses depois, quando eu entrei no time, eu fiquei chateado porque a cultura lá era outra. Que era o time que eu tinha acabado de assumir o desafio um pouco maior. A cultura era totalmente outra. E eu via que aquela cultura que eu tinha gostado lá era totalmente diferente. Mas aos poucos eu fui vendo que aquela cultura que você tinha montado na empresa espalhou agora na área que você está olhando como um todo. Que bacana. E a minha vida mudou. Hoje meu time é outro time porque tá com o mesmo drive cultural que você tinha dado pro teu time, que era pequenininho, agora tá espalhado pro time todo. E te agradeço por ter feito esse movimento, porque eu não ia ter espaço de crescer naquele time. Eu falei, pô, que legal ouvir isso. Né? Porque no fundo é escolher as pessoas, botar as pessoas certas e fazer com que elas promovam essa cultura. A cultura. Boa. Seja de engenharia de produto. Lucão, pra gente fechar aqui, 3 últimos pontos, meu velho. Diga. Se você puder falar, finge que não é Stone. Tá bom. Cara, o que dá errado quando a gente tá pensando em atendimento pro cliente dentro de método de pagamento? Lá não dá errado não, cara. Atendimento é bom pra caramba. Essa é uma das... Nada dá errado. Não. Lógico que dá errado. Mas assim, atendimento é uma das fortalezas lá, né? A gente tem inclusive um mantra lá de atender o cliente em 5 segundos e tal, no telefone. Mas assim, no fundo, eu sempre olho todos os... Com minha formação de tecnologia, a vida inteira em tecnologia, tudo que eu olho com viés de tecnologia. Boa. Então assim, se a gente vai montar um time de atendimento que o cara não tem ferramental tecnológico, vai dar errado. Vai dar errado. Porque esse cara ou não tem a informação na tela para atender o cliente, ou ele vai ter que demorar para pegar, ou ele não tem o histórico do cara, ou ele vai dar uma informação errada pro cara, ou ele não... Enfim, tecnologia tem que estar no centro de tudo, inclusive do atendimento ao cliente. Perfeito. Né? E hoje em dia você tem coisas como o ChatGPT, né? AI de uma maneira geral. De maneira geral, que te ajudam nesse tipo de coisa. Você consegue até, se a tua escala crescer muito, você não tem as posições montadas, tecnologia de novo. Você consegue botar durante o atendimento. Então assim, independente do... Na Stone a gente optou por esse atendimento humanizado, de ter lá o atendimento em 5 segundos, mas independente disso, eu quero dizer que assim, qualquer coisa de atendimento, qualquer produto da tua empresa tem que ter tecnologia no meio, senão vai dar errado, o cara não vai ter informação. É aquela dinâmica da Judite, né? Lá de eu ligar para cancelar o plano da TIM lá do Porta dos Fundos. O cara vai ligar, não consegue, aí não tem informação e tal. É um pouco isso. Então, acho que é tecnologia no centro de todos os processos. Aí eu acho que a coisa... tende a errar menos. Tá, legal. Tende a errar menos. Mas vai errar. Vai errar, ainda assim vai errar. A única certeza é que o sistema vai cair e a gente vai errar. Essa é a única certeza. E o cliente não vai estar 100% satisfeito. É isso. Tá bom. Cara, pra fechar, você foi um puto empreendedor, ainda é. Provavelmente o bichinho aí do empreendedorismo vira e mexe deve continuar te mordendo. Se você fosse empreender hoje, cara, aonde que você apostaria? E eu queria pegar essa pergunta, se você puder exemplificar, falando o seguinte... Cara, na tua opinião, como grande conhecedor do setor de método de pagamento, o que você acha que são as 3 principais tendências do futuro de métodos de pagamentos que a gente vai ver aí nos próximos 3, 5, 10 anos no Brasil? Boa. Assim, se fosse para investir em alguma coisa, pensar em produtos novos ou empresas novas, assim, acho que eu não abriria mão de todas as coisas que a gente falou aqui. Ter time muito forte, cultura de engenharia em todos os processos, isso eu não abriria mão de forma alguma. Perfeito. E até para investir numa startup também, cara, tem que estar alinhado com esses valores. Tem que ser isso. Né? Então, assim, tem que ter time muito forte e tal. E aí, sobre tendência, cara, eu acho que tem muita coisa mudando, né? O mercado nosso, esse mercado de meio de pagamento, ele muda o tempo inteiro, né? Ano passado, por exemplo, mudou a regulação de IP. Então, antigamente você conseguia, quando a gente começou lá com a Trampolim, com a NGCash, você podia operar
Quando você chegasse numa volumetria, você pedia licença. Agora não pode mais. Agora você tem que pedir licença para começar a operar. Perfeito. E aí tu vai pedir licença, vai levar 1 ano, 1 ano e meio, e aí o que você faz? 12 meses de cash burn ali na... Então é doído. Tá. Então assim, o mercado ele vai mudando o tempo inteiro. Então quem estava antes de 23 conseguia em um modelo. Quem está começando agora já não consegue. Perfeito. Então, cara, a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Tem muitas inovações ainda em Pix para acontecer, que eu acho que são legais. Então você tem o Pix Offline, você tem Pix na NFC, você tem várias coisas que ainda não saíram do papel na agenda do regulador, que tem espaço para você criar vários outros negócios em cima. Perfeito. O próprio ecossistema de Open Finance, ele também não está ainda 100% desenvolvido. No mundo inteiro, né? Mas no Brasil também não. A gente pegou o Open Finance que tinha no mundo e deu uma portuguesada aqui, uma brasilizada nele. Então ele não está ainda super maduro. Se você pensar em seguro, você vai ter um mercado de Open Insurance que é gigantesco, que também ainda não abriu 100%. Se pensar, se for para o lado menos cliente final, assim, mais instituição financeira, você tem todo o bloco do Drex, que ainda está muito, muito, muito no início, mas pode automatizar muitos dos processos que ninguém vê, que é cozinha de meio de pagamento. Perfeito. Então, câmara de liquidação, como é que você liquida um título de uma instituição para outra, o Drex está pronto para resolver, a infraestrutura é para resolver esse tipo de coisa. Perfeito. E de você programar o dinheiro, né, com smart contract e tal, que é um pouco do que o Drex traz. Então, acho que tem muito viés de crescimento ainda. E a gente está, assim, no início da revolução, né? Assim, pensa que o que a gente, desde que o Banco Central abriu o IPs e começou em 2013 até agora, quanto de empresas inovadoras vieram nessa esteira? Apareceram nesse meio Podemos tempo. citar Nubank, PicPay, tudo veio depois, né? Acredita, se for lá para crédito, assim, todas as empresas de seguro que apareceram, de empréstimo, Perfeito. tudo vem a partir do momento de 2013 para cá. E ainda tem muito espaço para crescer. Então, acho que é bastante ficar de olho nisso. De tendência tem muita coisa. Mas eu não abriria mão dessa trinca que eu comentei aqui. Que você comentou no início. Que eu acho que é bem relevante. Lucão, queria te agradecer mais uma vez aí pela aula, cara. Manter a porta do iFood aberta para a hora que vocês quiserem a gente voltar a conversar. Galera, eu queria agradecer vocês mais uma vez. E, Lucas, se você puder, a gente fechar com o seguinte. Qual que é a tua dica final para quem está assistindo a gente, para uma startup saber se relacionar com uma empresa como a Stone, uma empresa como o iFood? Para saber se relacionar, cara, eu acho que tem que ter vergonha, não. Tem que ir lá e bater porta, tem que chegar aqui no iFood, bater, vai tomar não, vai tomar sim, e é assim, a vida é. Quando a gente montou lá o primeiro negócio, né, o NGCast lá, a gente testou com vários influenciadores, tomamos vários não. E um deu certo. Então, não baixar a moral ali pro primeiro não. Achar as pessoas certas, as conexões, estar sempre no mercado, ouvindo as pessoas, trocando eventos e tal, acho que é bem isso. Isso é um pouco cara de pau também, eu acho que tem que ser um pouco cara de pau, bater lá e falar, cara, então, queria falar contigo, quem é você? Pô, eu sou o Papa, mas tudo bem, vou falar com o Papa. O Papa pode dizer não, mas não já tenho, né? Perfeito. Então acho que tem um pouco desse empreendedorismo nas relações. Né? Acho que essa aqui é uma dica legal. Maravilha. Turma, obrigado mais uma vez, Lucão. Abraço, cara. Valeu. Até mais, gente. Tchau.